A vida de São Francisco de Assis. Primeira parte. Exposição. Francisco nasceu em Assis e viveu 44 ou 45 anos, provavelmente de 26 de setembro de 1182 a 3 de outubro de 1226, e trouxe uma primavera de vida nova para a Igreja. Paulo Sabatier o chamou de o maior santo que a Igreja Católica produziu em todos os séculos. Gandhi afirmou dele: precisaríamos de um São Francisco em cada 100 anos e a salvação do gênero humano estaria garantida. A cortesia de São Francisco. De sua mãe recebeu uma esmerada educação civil e religiosa. A cortesia e a bondade foram as suas características. De seu pai, Pedro de Bernardone, aprendeu a arte do comércio. Mas Francisco preferia a vida despreocupada, a companhia dos amigos, os passeios alegres, os cantos. Rico e criativo, tinha diante de si um futuro esplêndido. Os seus contemporâneos logo notaram essas qualidades, agruparam-se ao redor dele com um afeto e uma admiração sem limites e o proclamaram rei de suas festas, o ideal de cavaleiro. Nos tempos de Francisco, a juventude de toda a Itália estava fascinada pelos ideais da cavalaria. Em toda parte cantavam-se os feitos dos heróis e se contavam as aventuras do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Francisco era extremamente vulnerável às influências destes ideais, pois a mãe dele, Joana Pica, era provençal. Aos 20 anos, sua vida era um grande desabrochar de sonhos e esperanças. Como foi preso em Perusa. No tempo em que houve a guerra entre Perugia e Assis, Francisco foi capturado com muitos concidadãos seus e encarcerado em Perugia, mas, porque era nobre de costumes, foi colocado como prisioneiro com os cavaleiros. Num dia em que seus companheiros de prisão estavam tristes, ele, que naturalmente era sorridente e jovial, não parecia entristecer-se, mas de certo modo parecia alegrar-se. Por causa disso, um dos companheiros o repreendeu como a um louco, porque, mesmo lançado no cárcere, se alegrava. Ao que respondeu com voz vigorosa: que pensas de mim? Ainda serei venerado por todo o mundo. E como um dos cavaleiros aos quais estava ligado dirigisse uma injúria a um dos companheiros de prisão e por causa disso todos os outros quisessem isolá-lo, somente Francisco não lhe nega companhia, mas exorta também outros a fazerem o mesmo. Terminado o ano, e restabelecida a paz entre as mencionadas cidades, Francisco voltou a Assis com seus companheiros de prisão, LTC4, parte para a Apulia. A notícia de que Walter de Brienne preparava-se para ir à Apulia, lutar sob a bandeira do Papa, inflamou o ânimo de Francisco, que resolveu segui-lo, esperando cobrir-se de glória. Mandou preparar para si uma armadura esplêndida e, com um pelotão de jovens, foi em direção ao sul, mas depois de poucos quilômetros, em Spoleto, ficou doente. A voz do Senhor, obrigado a parar, de noite, em sonho, ouviu uma voz: quem poderia ser-te mais útil, o servo ou o Senhor? Francisco disse: o Senhor. E ele disse: então, por que buscas o servo em lugar do Senhor? E Francisco perguntou: Senhor, que quereis que eu faça? E o Senhor disse-lhe: volta para a terra de teu nascimento, porque o cumprimento espiritual de tua visão acontecerá por meio de mim. 2 Céu 2, 6, 8. De manhã, Francisco despediu-se dos seus companheiros e, ainda com febre, pegou o caminho de volta. O encontro com o leproso. Em Assis, num certo dia, andava a cavalo fora dos muros da cidade e se encontrou com um leproso. Sua reação instintiva foi de fugir, mas parou o cavalo, olhou com ternura para aquele ser repugnante, apeou do cavalo, foi ao encontro dele, abraçou-o carinhosamente e lhe deu um beijo. Com este ato, Francisco vencera a sua maior batalha, começou a vencer a si mesmo. Agora, sentia-se outra pessoa. Compreendeu que debaixo das feridas mal-cheirosas daquele leproso revelava-se Jesus sofredor. Francisco teve uma predileção pelos leprosos. Escreveu no seu testamento: foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. Como eu estivesse em pecados, parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos. E o próprio Senhor me conduziu entre eles, e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo. E, depois, demorei só um pouco e saí do mundo. Testum 3. O crucifixo de São Damião. A voz do Senhor não demorou fazer-se ouvir de novo. Certa manhã estava absorto em oração na igrejinha de São Damião, diante de um crucifixo antigo. No silêncio profundo ouviu uma voz: Francisco,
vai e restaura minha casa que, como vês, está toda destruída? 2 Céu Sexta, 10, 4. Francisco interpretou o convite do Senhor, ao pé da letra. Correu para casa, vendeu alguns tecidos e, com o dinheiro apurado, começou a restaurar uma, depois da outra, 3 igrejinhas abandonadas, São Damião, São Pedro e, mais tarde, a Porciúncula, a verdadeira liberdade. Seu pai, Pedro Bernardoni, sentiu-se ofendido e prejudicado, e instaurou um processo contra o filho junto às autoridades da cidade. Mas Francisco apelou ao bispo de Assis, e, na praça principal, diante do povo da cidade, renunciou a todo direito de família e restituiu ao pai até a sua roupa dizendo, agora direi livremente, Pai nosso, que estais nos céus, não Pai Pedro Bernardoni. 2 Céu Sétima, 12, 5. Com este ato, cheio de significado, Francisco conquistava a liberdade dos filhos de Deus. No ímpeto de alegria elevou o olhar ao céu e começou a mais bonita das orações, Pai nosso que estais no céu. Peregrinos sem rumo certo. Um empregado do bispo, com pena de Francisco, deu-lhe uma camisa e um manto comprido. Por alguns dias, ele vagueou pelos arredores de Assis, depois, dirigiu-se para Gúbio. Estava com fome e fazia frio, mas andava contente e exprimia a sua alegria cantando em provençal marca registrada. Pelo caminho encontrou-se com bandidos que o seguram e perguntam-lhe, quem era? Respondeu-lhes, sou arauto do grande rei, 1 Céu 16,2. Esperavam poder roubar-lhe alguma coisa, mas não tinha nada. Frustrados, maltrataram-no e o jogaram numa fossa cheia de neve, gritando, fica ai, ó grosseiro arauto de Deus, 1 Céu Sétima, 16,3. Primeiras experiências apostólicas. Francisco logo se reanimou, e de novo se pôs a caminho cantando os louvores de Deus. Cansado, chegou a Gúbio, onde começou a sua primeira experiência apostólica. De dia ajudava os camponeses nos seus trabalhos, cuidava dos leprosos e se aproximava dos pobres. De noite se recolhia nas grutas e nos paióis de feno para rezar e meditar. Não se preocupava com o sustento, mas aceitava o que lhe era espontaneamente oferecido em pagamento do trabalho ou como esmola. Depois de alguns meses voltou para Assis. Estava magro e com as roupas esfarrapadas. Tendo-o visto, todos os que o conheceram, confrontando as novas circunstâncias com as antigas, começaram a insultá-lo miseravelmente, aclamando-o como insano e demente. Atiram contra ele pedras e lama das praças, e Céu V, 11,2. Ele não reagia aos insultos. Mas, trajava um hábito eremítico e, trazendo um cajado na mão, andava com calçado nos pés e cingido por uma correia, LTC 25, 1, ia de rua em rua falando a todos sobre a bondade de Deus e o amor ao próximo, pregador do Evangelho. Um dia desceu a Porciúncula para participar da missa. Era a festa do apóstolo São Matias. Na hora do Evangelho, ouviu as palavras de Jesus: Ide e pregai o Evangelho, não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem 2 túnicas, nem calçado e nem bastão. Confronte com MT 10, 9, MAC 6,8, LC 9, 3 de 10, 4. Depois da explicação do sacerdote, repleto de indizível júbilo, disse: é isto que eu desejo cumprir com todas as minhas forças. LTC 25, 3. Acolheu essas palavras como se fossem dirigidas a ele. Compreendeu que o Senhor não o queria como restaurador material de igrejas, mas pregador do Evangelho. Sem hesitar um só instante, jogou fora a mochila, o bastão e o calçado, e depois de conseguir, do bispo de Assis, a licença para pregar, começou a percorrer os campos e as regiões vizinhas, espalhando o Evangelho asterisco, os primeiros irmãos. Sua palavra era atraente e persuasiva porque era reforçada pelo testemunho de sua vida. Os ouvintes iam aumentando dia a dia. Alguns jovens resolveram segui-lo. Francisco disse-lhes: se querem seguir-me, vão, vendam tudo o que vocês têm e distribuam o fruto da venda aos pobres. Confronte com 1 Céu 16, 24. O primeiro a segui-lo foi Bernardo de Quintavalle. Era um dos homens mais nobres e ricos de Assis. Para distribuir os seus grandes bens aos pobres foram necessários alguns dias. Na praça de Assis, longas filas de pobres receberam dele um punhado de moedas, um sorriso e uma palavra fraterna. Fior 2. Vieram juntar-se outros a Bernardo, primeiro Pedro de Catane, depois Egídio de Assis, Silvestre, Rufino,
João de Capela, Leão, Junípero, Sabatino, Maceu, Ângelo Tancredi e Mórico. Entre eles havia ricos burgueses, camponeses, cavaleiros, artesãos e 2 padres. Formaram, ao redor de Francisco, uma pequena coroa de amigos, empenhados como ele mesmo, na causa do Senhor. E estavam contentes, com uma só túnica, remendada por dentro e por fora, com o cordão e calções. E mais não queríamos ter. E nós, clérigos, rezávamos o ofício como os outros clérigos. Os leigos diziam os Pai Nossos, e de boa vontade ficávamos nas igrejas. E éramos iletrados e submissos a todos. Teste 14-19. Notas. 01. O primeiro biógrafo afirma: era sereno por natureza, de trato amável, tinha o rosto alegre, sutil no falar, paciente com os outros, rigoroso consigo mesmo, em tudo cheio de elegância. Confronte com um céu 83. Um dos últimos biógrafos escreveu: o santo era um aristocrata do sentimento e do pensamento, isto é, democrata daquela verdadeira democracia, que é elevação e enriquecimento interior, Bessam Massixia. E o verso São Francisco Assis 1974. 02. A vocação de São Francisco foi extraordinária. Ordinariamente o Senhor chama na oração, com boas inspirações e por meio de causas segundas, como a leitura de um bom livro, assistência a um bom filme, o convite de um amigo, a pregação de um sacerdote, etc. Um dos meios mais eficazes é a vida exemplar dos pais, especialmente da mãe. Quando eu parti para ser frade, as últimas palavras de minha mãe, franciscana secular, foram essas: confio-te a São Francisco. 03. Provençal, língua românica falada no sul da França desde os fins do século XI. Sua forma literária serviu de expressivo instrumento para os trovadores. 04. São Francisco foi o primeiro leigo a receber, da autoridade eclesiástica, a licença para pregar. Naquele tempo apenas os bispos podiam pregar. Também os sacerdotes precisavam de uma licença especial. Frades menores. O povo começou a conhecê-los e estimá-los. Chamava-os de penitentes de Assis. Confronte com LTC 37, 7. Mas este nome não agradava Francisco, porque não exprimia o seu ideal de vida simples, alegre e fraterna. Preferiu que fossem chamados de frades menores, e céu 15, 38, 3, quer dizer aqueles que não têm nada, os últimos, submissos a todos. De fato, resolveram participar da condição dos pobres, de pôr-se a serviço deles, como Jesus fizera, que sendo rico se fez pobre, isto é, o mais pobre e humilde entre os pobres. A primeira morada, como lugar para habitualmente morarem, escolheram uma choupana abandonada, num lugar chamado Rivotorto. Ali, se encontravam a cada noite, rezavam juntos, comiam a sua refeição de pobres e depois se deitavam no chão para dormir. A palhoça era desprovida de tudo, e, no entanto, ali os frades sentiam-se bem, como num palácio, a mansão da Senhora Pobreza. Francisco preparou logo uma regra de vida para os seus frades. Resumindo-a na observância do Santo Evangelho, a regra e a vida dos frades menores é esta: observar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem propriedade e em castidade. RBI 2. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. E eu o fiz escrever com poucas palavras e de modo simples, e o Senhor Papa mo confirmou. E aqueles que vinham para assumir esta vida davam aos pobres tudo o que podiam.